E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo eu quero trazer aqui com o propósito de indicar alguns livros de ministério pastoral, uma teologia pastoral que pode te ajudar a desenvolver um bom trabalho na Igreja de Deus. Se você não é pastor, não é dirigente, assim como eu, mas eu quero lhe garantir que esses livros vão te servir e que você também pode compartilhar com o seu dirigente, com o seu pastor, a importância de ler esses livros, e eles podem ajudar o ministério do seu pastor com toda certeza e também abençoar a sua vida. Se você deseja futuramente o pastorado, o apóstolo Paulo diz que quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, certo? Então, vou fazer essa indicação de alguns livros, todos esses que eu vou indicar eu já li, estão aqui. Vamos lá. O primeiro livro que eu quero indicar é da editora Peregrino, O Pastor como Líder, uma organização de John MacArthur, da conferência para pastores que acontece na sua igreja, mas que nesse livro traz um compilado de mensagens de vários pastores que ministraram lá, nestas conferências, de vários anos diferentes, dos quais nós temos aqui John Piper, Mark Dever, Ligon Duncan, Steve Lawson. Então são vários pregadores contemporâneos, bons, que têm vários conselhos para dar à Igreja de Deus. E eles tratam de assuntos bem diversos, de dificuldades que se encontram no ministério pastoral, como o próprio John MacArthur, ele relata algumas experiências dele de rejeição por parte da igreja e muitos problemas que o pastor precisa enfrentar. Não é apenas subir no púlpito, pregar, falar e ir para casa. Existem muitas dificuldades e nada melhor do que ouvir alguém que tem experiência no assunto e que pode contribuir bastante também para a nossa vida. O segundo livro que eu quero indicar é da editora Fiel, O Ministério do Pastor. Esse livro ele tem uma proposta de trazer 10 prioridades para que se tenha um pastorado fiel. E ele traz esses 10 assuntos bem redigidos, bem pormenorizados, conselhos práticos. Ele fala de coisas que ele faz no seu ministério, de como ele age em determinadas situações no seu próprio ministério. Eu vou ler para vocês essas 10 prioridades que ele destaca. Guarde a palavra, pregue a palavra, ore pelo rebanho, seja um exemplo, visite os enfermos, console os entristecidos, cuide das viúvas, confronte o pecado, encoraje as ovelhas mais fracas, identifique e treine líderes. Essa parte de cuide das viúvas eu achei bem interessante, foi uma das que me chamou mais a atenção e que eu guardei na memória. Que ele conta a história de uma senhora lá, que é bem idosa, e que ele gostava de visitar ela com seus filhos. E ele, às vezes, limpava alguma área da casa dela que estivesse com muita grama, isso. E isso é um trabalho pastoral, é um trabalho que glorifica a Deus. Eu achei muito interessante esse livro, ele traz coisas que podem enriquecer de fato a nossa vida. O terceiro livro também é da editora Fiel e é o famoso Amado Timóteo. Ele é organizado e editado por Tom Ascol. Ele é uma coletânea de também várias cartas de pastores diferentes para um jovem chamado Timóteo, um jovem pastor, que é casado, tem uma filha recente, recebe conselhos ricos, como memorizar a palavra, cuidar bem da sua esposa, honrar a sua família, fazer exercícios físicos regularmente. Então esses conselhos são também de grande proveito para a vida do pastor, porque às vezes o pastor ele foca tanto no ministério que pode acabar esquecendo de algo muito mais importante, que é a sua família. Isso é muito perigoso, não pode acontecer, de maneira nenhuma. Também esquece da saúde física, não pode acontecer, é muito importante também. É um livro que pode e que vai acrescentar muito na vida de qualquer pessoa que lê. Você não tem como se arrepender de ler nenhum desses livros, são livros muito bons mesmo. O quarto livro que eu quero trazer aqui para você é de um dos maiores pregadores da história da igreja. Nós podemos chamá-lo de o príncipe dos pregadores. Sim, você já sabe do que eu estou falando. Esse rapazinho aqui, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon escreveu muitos livros e todos bons, proveitosos. Eu quero trazer 2 de conselhos para ministros. Primeiro, conselhos para obreiros. O título do livro já diz. Ele está aconselhando obreiros.
ele está ministrando sobre como eles devem se comportar na sua vida, como eles devem tratar da palavra de Deus e vários conselhos práticos para a vida de quem é obreiro na casa de Deus, de quem serve a igreja de Deus. Spurgeon tem muito a acrescentar na vida da igreja contemporânea, nas nossas vidas, porque nós vamos entender como de fato era o zelo de Spurgeon pela pregação da palavra, o zelo de Spurgeon pela igreja, pelos irmãos, cuidar das almas. Ele está aqui ensinando os seus alunos. Então você tem a oportunidade de ser um dos alunos de Spurgeon. Se você pega esse livro para ler, você vai estar pegando os conselhos dele para você. Então isso não tem como não acrescentar na sua vida, não é verdade? Então fica aí a forte indicação desse livro, que é da editora Vida Nova, certo? O outro livro que eu quero trazer para você também é de Charles Spurgeon. É da editora Pés e traz muito do que Spurgeon considera ser muito importante no ministério daquela pessoa que deseja o crescimento do Reino de Deus. Eu estou falando de O Conquistador de Almas. Isso aqui é imprescindível. Eu fiz muitas anotações desse livro. Aproveitei bastante a leitura desse livro, uma leitura proveitosa, edificante e que é indispensável na vida de um ministro. Eu não sou pastor, não sou dirigente de congregação, pelo menos até hoje, eu estou gravando esse vídeo, mas eu gosto desse tipo de leitura porque ele edifica a vida da gente, né? Você serve a igreja com mais desejo, com mais zelo, com mais devoção. Então fica aí a minha forte indicação aos pastores, aos dirigentes, aos líderes da igreja, aos professores de escola dominical. Aí eu já me encaixo, né? Sou professor de escola dominical. E isso contribui demais, é muito importante, né? Quem não lê, não tem o que ensinar. Quem não aprende, não pode ensinar ninguém. Então nós temos que aprender com todos esses livros, certo? É para isso que eles foram escritos. Outro livro que eu quero deixar a forte indicação, mas que eu ainda não terminei a leitura, estou no progresso de leitura desse livro agora mesmo, estou lendo pelo Kindle, vou botar a imagem dele aqui, é O Pastor Imperfeito. Esse livro é incrível. Não traz um tratado teológico de teologia pastoral ou algo assim. Na verdade, nenhum desses traz. São conselhos práticos para o ministério. Mas esse é muito interessante. É como se o pastor que escreveu este livro, o pastor Zeke, como se ele estivesse conversando com você, abrindo o coração para você. Ele fala de experiências pessoais, de desejos pessoais, fala de fracassos pessoais. E isso é muito interessante. Ele traz coisas que podem existir no seu coração, que podem atrapalhar o seu ministério. E ele te aconselha a evitar essas coisas. Aquele ardor, aquela ambição de fazer algo grande no ministério. O meu ministério só vai funcionar se eu impactar a cidade, se eu impactar o estado, se eu impactar o país, ou se o meu ministério for internacional. Ele traz realidades sobre essas coisas. E que se você zelar pela sua família, se você zelar pela igreja local, o seu ministério já terá muito sucesso. Então isso é muito interessante também, muito importante. Ele ensina você a remir o seu tempo, a guardar-se das ambições do mundo que às vezes vêm para o ministério pastoral entrando no seu coração. Então fica aí a minha forte indicação desses 6 livros, que eles possam ser muito proveitosos para você. E se você tiver mais algum aí, queira comentar aí, pode deixar nos comentários, indicação de outros livros dessa mesma linha, né, de ministério pastoral. A gente pode estar até recebendo aí novos conselhos e adquirindo esses livros para se aprofundar mais e ler mais. Deus abençoe a todos, muito obrigado por assistir.